A seleção brasileira até vence alguns jogos, mas não convence, não joga tão bem quanto se imagina. Está sempre longe da expectativa gerada, porque o Brasil ainda é um time em formação, com um técnico novo, né? O Dorival Júnior não tem tantos jogos ainda. É verdade que ele já tem há um certo período, né? Até ficou um mês inteiro da Copa América, mas o Brasil ainda não convence, não joga o futebol vistoso que se espera, o futebol que uma seleção brasileira pode apresentar, mas ele está melhorando o time aos poucos. Ele ganhou do Equador nesse último jogo. E no vídeo aqui eu vou trazer alguns pontos positivos que dá para falar dessa vitória e alguns negativos que dão esse sinal de que a seleção pode mais e que levam a vaias no fim do jogo em Curitiba. Então vamos começar com os pontos positivos, até porque eu acho que o Brasil começa melhor o jogo do que ele termina, então acho que é mais fácil até para a gente seguir a cronologia do jogo, falar primeiro dos pontos positivos. Primeiro vamos pensar em como é que o Brasil entra em campo. O Brasil entra em campo num 4-3-3 na hora de atacar, era um 4-4-2 na hora de defender, porque o Brasil ele tinha um posicionamento um pouco diferente do meio de campo. Com o André, o Brasil tinha um 5 bem mais 5, né? Porque o André ele ficava mais como primeiro volante e abria caminho para o Paquetá subir um pouco pelo lado esquerdo e o Bruno Guimarães subir um pouco pelo lado direito. Então, numa segunda linha, né? Mais perto da linha de ataque do que de meio de campo. Daí eles ficavam mais ou menos na mesma linha do Vinícius pela esquerda e do Luiz Henrique pela direita. E o Rodrigo era o falso 9 na frente deles, pelo centro, só que ele circulava muito. Isso foi uma coisa que funcionou no jogo. O Rodrigo jogando como falso 9, ele funcionou muito, saindo da referência e vindo para a esquerda, vindo para a direita e vindo entre as linhas da defesa do time do Equador e ganhando muito espaço ali. Ele foi a principal movimentação que funcionou no ataque do Brasil, tanto que o gol sai assim. O Brasil ele até que achou bons passes ali por dentro, com o Paquetá, que deu vários passes de letra que funcionaram nesse jogo, Bruno Guimarães também, e principalmente o André. O André tinha uma boa conexão da defesa para o ataque. Porque o Brasil posicionava os dois zagueiros, os dois laterais com o André no centro, né? Então eram dois, três, e depois os cinco mais ofensivos. E o André fazia ligar bem esse meio com o ataque. E ele funcionou bem, inclusive no lance do gol, o Rodrigo sai da referência ali, o que atrapalha bem a defesa do Equador, que jogava com três zagueiros, mas como não tinha uma referência do Rodrigo, que ele ficava sempre encostado na linha, ele era muito mais saía da referência para receber a bola, e assim que saiu o gol, ele sai da linha, tem espaço livre, recebe e finaliza. Tem um pouquinho de sorte porque ela desvia ali, mas saiu o gol. Isso funcionou bem no jogo do Brasil, e o Brasil no primeiro tempo foi bem, foi melhor e dominou a partida ali naquele primeiro tempo. E se você olhar o mapa de ações, né, que é esse mapa que eu estou mostrando aqui, você vê que o Brasil, ele teve quase que 100% desse primeiro tempo com o domínio brasileiro. Não foi um time tão ameaçador, que criou tantas chances, mas conseguiu segurar bem o Equador, que foi um time mais fechado. O BKSS montou um time em 5-3-2. Era um time bem fechado, só que o problema foi que o time do Equador não conseguiu ter posse e foi meio que sendo apertado pelo Brasil, que não tentava tanto atacar muito por dentro, porque não tinha uma referência tão grande, tentava algumas infiltrações ali, mas tentava principalmente atacar as costas. O Brasil usava muito jogada de profundidade, com o Rodrigo, com o Vinícius, com o Luiz Henrique pela direita. Então era o Brasil que tentava muito essa profundidade. E o Equador não deu tanto essa oportunidade de profundidade. Então foi um jogo que, apesar do Brasil dominar, não criou tantas chances assim. E é um Brasil que, na hora de atacar, atacava desse jeito que eu já expliquei, e na hora de defender usava mais um 4-4-2, que fazia a linha de 4 dos defensores. No meio de campo, o Paquetá ficava na esquerda, com o André e Bruno Guimarães pelo meio, e o Luiz Henrique na direita, com o Vinícius e o Rodrigo sobrando na frente. Na segunda etapa o jogo muda um pouco, porque o BKSS põe o time um pouco mais para frente. Ele põe o Paes, que é acho que o principal jogador dessa geração, ou pelo menos que se imagina, né, que é um jogador ainda de 17 anos, já contratado pelo Chelsea também, igual o Estevão. Então são jogadores que têm muito potencial e o Equador tem esses jogadores. E ele entra no time e passa a ser um time mais ofensivo do Equador, que começa a ter mais posse de bola. E o Brasil, que no primeiro tempo tinha uma certa pressão no erro do Equador, né? O Brasil que não tinha uma pressão constante para roubar a bola, mas em toda jogada que imaginava que pudesse sair algum erro de saída de bola do Equador, o Brasil apertava. Quase até que faz gol assim numa jogada em que o Vinícius disputa com o próprio goleiro e quase saiu gol ali no Galíndez, mas é um Brasil que na segunda etapa faz menos isso. Defende mais em 4-4-2, fica menos com a posse de bola e busca muito mais os contra-ataques. Só que teve um problema, porque o Brasil, na hora de buscar os contra-ataques, ele não partia com tantos jogadores, era um Brasil um pouco mais cauteloso. Eu já mostrei aqui no canal, no jogo contra o Uruguai,
porque os contra-ataques do Brasil não funcionaram, porque eram contra-ataques que às vezes eram poucos jogadores que atacavam. E nesse jogo foi a mesma coisa. Tem um lance no segundo tempo que poucos jogadores disparam para contra-atacar, né? O Brasil já tem o Gerson naquela altura e já tem o Estevão. Jogadores que entraram na segunda etapa, o Brasil manteve mais ou menos as mesmas dinâmicas, mas passou a ter mais jogadores flecha, né? Teve um momento do jogo que o Brasil tinha o Vinícius, o Rodrigo, o Lucas e o Estevão. Os quatro. Era praticamente quatro jogadores rápidos, flechas, mas era um Brasil que não conseguia ligar tanta bola neles e meio que às vezes só tinham eles numa jogada de ataque. Então faltava um pouco mais de conexões e de jogadores numa jogada ofensiva. Essa jogada que eu me refiro é uma jogada no segundo tempo que o Brasil recupera a bola, poucos jogadores vão para frente, o Vinícius acaba não conseguindo passar a bola e a jogada morre ali. Então no segundo tempo o Brasil teve basicamente uma boa chance, que é uma jogada de uma bola longa que o Estevão faz uma casquinha pro Vinícius, o Vinícius é na cara do gol. É praticamente a única chance. O Equador teve algumas chances, mas até que o Brasil defendeu bem em bloco baixo e conseguiu conter algumas chegadas do Equador. Então, defensivamente, dá para dizer que o Brasil está bem, né? Porque a gente pode dizer que o Brasil não tomou gol do Equador, não tomou gol do Uruguai, não tomou gol da Inglaterra. Então, é um Brasil que não tomou gol em alguns jogos, então a defesa do Brasil está funcionando mais do que o ataque. Mas aí que tá, o futebol ele não dá para você separar uma coisa da outra. Porque o ataque do Brasil eu acho que às vezes não ataca tão bem, porque o Brasil ataca com poucos jogadores. Isso também explica um pouco como é que o Brasil defende bem. Porque o Brasil, às vezes, por atacar com menos jogadores, tem mais jogadores na hora que perde a bola para defender. Então, eu acho que é um balanço que o Dorival ainda precisa fazer para fazer com que o time consiga atacar melhor e também não perca essa defesa, porque acho que a defesa do Brasil é um ponto positivo nesse início de trabalho do Dorival. Acho que com o Diniz o time estava com uma defesa mais desequilibrada, com o Dorival até que está mais equilibrada. Só que o problema é que na hora de atacar é um Brasil que muitas vezes não é muito ameaçador, não é um time que gera muita dificuldade na defesa adversária, mesmo tendo jogadores muito bons como tem. Agora falando individual mais de alguns jogadores, acho que o André fez uma boa partida. É um bom 5 do Brasil na questão de recuperar bolas e de fazer o jogo andar ali da defesa para chegar no ataque. Acho que com mais movimentações da frente, mais encaixes ali e mais treinamentos, né, para o Brasil ter uma dinâmica melhor, acho que ele pode melhorar. Acho que de frente o Vinícius ainda não rende o que se espera dele. Acho que ele ainda pode jogar muito mais, mas por enquanto não. Acho que faltam algumas condições para isso também. Rodrigo muito bem como falso 9. Acho que o Rodrigo tem sido o principal jogador da seleção com o Dorival e também talvez até com o Diniz. Acho que desde a Copa do Mundo ele é o principal jogador do Brasil. Mas é curioso porque o Pedro se dizia que até que ele seria titular. E o Pedro não tem nem um pouco as características que tem o Rodrigo. Então acho que o Dorival estava pensando muito mais em um 9 fixo do que um 9 móvel, como é o Rodrigo, que às vezes ataca a profundidade, mas que muitas vezes sai da referência. E pensando nisso, dá para dizer que talvez uma das principais coisas do jogo do Brasil nessa partida não era algo tão planejado assim pelo Dorival. Então leva certo até talvez uma dúvida de quantos treinamentos o Brasil fez nessa condição e se o Brasil pode até melhorar nesse quesito, já que funcionou nesse jogo, talvez o Brasil trabalhando mais isso possa melhorar. Isso tira um pouco de espaço do Endrick, né? Porque o Endrick talvez fosse reserva até do Pedro, então se o Pedro não jogou e o Rodrigo jogou ali, então ele está voltando um pouco nas posições da seleção brasileira. E do lado direito, eu acho que o Estevão e o Luiz Henrique, nenhum dos dois fez um grande jogo, mas eu acho que o Estevão foi um pouquinho melhor e eu imagino também mais projeção no Estevão. Claro que ele ainda tem que se acostumar com o ambiente, né? Tanto que deu para ver até que ele sentiu um pouco, não no sentido ruim, mas de estar jogando o primeiro jogo pela seleção, né? Muito jovem, ele deu para ver que ele estava ansioso por jogar e acho que com o tempo ele vai saber dosar melhor isso e aproveitar tudo isso para ele desempenhar o máximo que ele pode na seleção. E acho que o legal seria usar ele aos poucos e aproveitar tudo que ele pode oferecer, né? Tendo ele pela direita ali, acho que o Brasil ganha muito em contra-ataques, em ataques, em tudo, né? Porque o Estevão é muito bom e já fiz um vídeo falando sobre ele aqui. E no final das contas, o Equador, acho que não dá pra gente menosprezar. É um time que tem bons jogadores, que vai gerar dificuldades para os adversários, mas o Brasil pode jogar mais e pode ganhar com mais tranquilidade. Se o Brasil faz o jogo que fez com um adversário de mais nome ou com um futebol melhor, né, sei lá, nem se fosse contra a própria Inglaterra, se diria que o Brasil jogou melhor do que jogou e talvez não tivesse tido vaias. Mas a verdade é que o futebol você tem que lembrar do contexto, e o contexto era o Equador, por mais que o Equador hoje tenha um futebol bom, ainda é o Equador e o Brasil tem que ganhar esses jogos,
tem que se apresentar melhor. De qualquer forma, o Brasil precisava ganhar, sai da sexta colocação e sobe um pouquinho na tabela ali, está mais próximo do topo, mas o Brasil ainda precisa jogar mais. Joga contra o Paraguai, vamos ver como é que o Brasil evolui, mas é isso, o Brasil crescendo, só que aos poucos. A gente não sabe ainda quando o Brasil vai começar a jogar melhor, jogar bem, e se vai conseguir fazer isso. Mas aos poucos está melhorando. Vamos ver como é que é esse movimento e como é que o Dorival vai trabalhando esse time. Mas a verdade é que o Brasil ainda pode fazer mais e se espera mais. Vamos ver se chega nesse sentido. Então é esse meu vídeo sobre o Brasil e Equador. Brasil, eu tenho alguns vídeos de análise aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, é o tipo de conteúdo que eu faço aqui no canal. Tento trazer sempre estatísticas, informações sobre os jogos e uma análise um pouco mais sobre o lado estratégico e tático do jogo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa uma curtida. Siga o canal se você gosta desse tipo de conteúdo e comenta também o que você acha que a seleção brasileira tem feito, o que você acha que a seleção brasileira pode fazer para jogar mais futebol. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu!